Fecha a porta aí. Esse negócio tá aqui. Letícia e suas proezas. Não. Tá torto, não? Não. Tá no ar já? Já. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A gente tá tão distante hoje, né? É. Vamos ficar mais próximo. Virar um pouquinho mais. Não precisa virar muito. Amém. Meu Deus, aí entortou o troço, cara. Caramba. Amém. Isso agora tá certinho. Glória a Deus. Oi, Stephanie. Beijo, saudade, Stephanie. Gente, coloca algum comentário aí, porque a gente só vai saber se você participou da live quando coloca um comentário aí. Coloca um comentário, um oi, a paz do Senhor, um joinha, um coração, que eu gosto, pra gente no final ver que você participou aí da nossa live. Compartilhe, não deixe de compartilhar, vai compartilhando. Fabiana, Sônia, oi irmã Sônia, paz. Coração. Os corações subindo. Manu. Quanto tempo, né, Manu? Que a gente não se vê. Ô, meu pai. Gente, coloca nos comentários alguma coisa, porque aí no final a gente vai agradecer a presença de vocês. Também tô morrendo de saudade, Stephanie. André Miranda Paz. Diácono Arnes, a paz. Oh, meu Deus. Irmã Sônia, a paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Ai, eu amo esses corações. Vai subindo. Gente, que correria foi o nosso dia hoje. Vai chegar aqui, ó, foi rápido, tudo rápido. Vivi, beijo, irmã Betânia, beijo. E tá entrando. Ô meu pai, isso aí. Compartilha, gente, para os seus amigos verem também. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual, aleluia. Ó, vai ser levinho hoje, o assunto hoje é levinho. Olha, vai doer nada. Se eu fosse você, isso aí, basta de coração. Se eu fosse você, se você soubesse como é ser benção, abençoar os seus pastores, eu mandava uma comida pra cá, que não deu tempo de fazer comida de novo, gente. Mandava uma comida pra cá, ligava pro iFood. Aproveitava que o cartão virou. Como diz o pastor e outra Rogério, coisa, a Annalise já saiu de muita gente. A Annalise da caixa aí já saiu. É... Eu gosto de caldo. Vem pedrada? Não vem não. Vem não, André. Tô brincando, André. Sai da live não, André. Se o pastor der pedrada, eu puxo a orelha dele aqui. Bia. Gente, vocês que estão entrando agora, comente, porque pra gente saber quem tá participando. Não deixa de comentar. E outra coisa, vocês quase não estão pedindo assuntos pra live. É, gente, tem que botar pergunta aí. Bota a pergunta que a gente vai responder pergunta hoje. Igual eu fiz na semana passada com o pastor. Então, coloca a pergunta aí que nós vamos responder. Você que é linda, Bia. Meu Deus. Coisa linda é você, minha amada. Nós vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar o assunto. Nós vamos falar sobre maturidade. Eu amo vocês, ó. Comenta pra gente saber. Na semana passada minha mãe assistiu, não sei se ela tá assistindo hoje. Aí eu mandei uma porção de beijos, só que como ela não comentou, eu não sabia que ela tava vendo. Porque não dá pra gente ver se não comentar. Então comente. Bia, amo tatu. Eu também. Vamos lá, gente, vamos pra palavra? Dá água aí.
Oferecimento garrafinha da Juliana. Da Tupperware, que Da a Juliana Tupperware que a vende. Juliana vende. Olha, até na live a gente é abençoado. Mas amém, Ju. Obrigado. Vamos para a palavra de Deus? A gente tá com a blusa diferente hoje. É, hoje a gente tá com a blusa diferente. Hoje eu tô santidade. E o gesto tá... É o quê? Quando penso em desistir, creio que Deus... Quê? Creio em um Deus. Deus que se importa comigo. Aleluia. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Vai, pastor, canta aí. Oh, happy day. Se fosse a Rose, né? Ia tá Se fosse aqui, a ó. Rose. Eu não sou a Rose, então eu não vou cantar, eu vou Meu pregar. Deus. Bia, Rose, Thiago, Samuel, Larissa. Não sou a Bia, não sou a Larissa. Verão, gente. Não sou a Larissa, nem a Bia. Presbítero Leandro, Carlos, Miranda. Esse pessoal do Ministério de Louvor é 10. 10. Carlos, te amo. Ih, 10. Carlos Alberto. Gente, manda coração. Beto, te amo. Manda coração, vai mandando. Efésios 4,14. Não orar não, pastor? Vamos orar. Amém, pastor. Muito bem lembrado. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Começar agradecendo ao Senhor por mais esse momento que nós temos de nos reunirmos. Você aí da sua casa, nós aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Pastora, pode nos abençoar com a sua oração? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, Muito Senhor. obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, realizando essa live. Que seja para a honra e a glória do Teu nome. Abra a nossa mente, a mente daqueles que estão nos ouvindo, para entender a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém. Eu amo você, tudinho. Oxe. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Você que pode, abre aí no seu celular. Maturidade. Abre aí na sua Bíblia. Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Você que pode, coloca o versículo aí. Que a gente não pode digitar, que a gente está falando. Diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, Crianças. agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nossa, a minha versão é um pouco diferente da sua. Quer ler a sua versão? Aqui no 16 vem dizendo, dele... Cadê? Aí no final do 15 vem dizendo que é edificado na cabeça que é Cristo. Aí no 16 vem dizendo, dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma parte realize a sua função. Nossa. Amém. Gente, esse é o assunto, esse é o tema do nosso mês de maio na nossa igreja. Para as pessoas que são membros da igreja Fruto e Vida, já sabem que nós estamos estudando esse assunto nas nossas células online. E os que não são, estão sabendo agora, e a gente quer abordar o termo numa abrangência completa aqui hoje, porque a gente acha muito relevante esse assunto de maturidade. Por que o estudo começa com esse tema? Porque aqui, Paulo aos Efésios, nessa carta, ele vai dizer
que o povo, ele escreve ao povo para que o povo não seja como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que Paulo está enxergando aqui para escrever essa carta? Embora preso, e essa é uma das cartas que ele escreve praticamente preso, mas entendendo, vendo, ouvindo, dizendo o que acontecia no meio desse povo, ele vê que é um povo que não tem conhecimento de quem pode ser guiado em qualquer direção. Um povo que não tem conhecimento quem é o seu pai pode ser enganado por qualquer vento de doutrina. Um povo que não tem conhecimento do seu verdadeiro caráter, não tem o seu caráter forjado naquele que o criou, pode ser enganado por qualquer tipo de informação. Então ele está alertando o povo aqui, para que o povo não fosse como meninos, agitados de um lado para o outro, e pior, sendo enganado por qualquer vento de doutrina. Mas ele vai dizer, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade. Qual é a verdade? A verdade não é a palavra de Deus? Essa fase de maturidade, ela precisa acontecer na nossa vida após a conversão. Nós já nos convertemos, amém. A salvação é pela graça sois salvos. É um dom de Deus. É um dom exclusivo de Deus na minha e na sua vida. Já nos convertemos, já recebemos a salvação, mas e aí? Tanta gente parada, tanta gente fora de movimento, principalmente nesse momento de crise, onde muita pessoa, a igreja em si, eu falo da igreja, não falo da igreja Fruto e Vida, mas falo da igreja de Cristo na Terra, falo da noiva. Gente, esse é o melhor momento. Eu acho que eu tenho sido até chato e cansativo, pastora, de falar isso, mas esse é o melhor momento da igreja de Cristo na Terra. Só não entende isso quem não consegue abrir a sua mente e ser espiritual. Porque é um momento onde as pessoas, elas estão sofrendo, e nós, como igreja, também estamos sofrendo, mas nós temos a verdadeira promessa, a promessa da vida eterna. E é um momento que as pessoas, o ímpio em si, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, elas estão propícias a ouvir. Gente, tem gente se convertendo sem ninguém pregar, só através do Espírito Santo. Isso aí, claro, principalmente quem convence é ele. Mas tem pessoas se convertendo sem nenhum contato com o crente. Amém, glória a Deus, está acontecendo isso. Mas olha o número de pessoas que possam se converter quando eu e você conhecermos verdadeiramente, forjarmos o nosso caráter naquele que nos criou e fazer a obra. Ele disse, ide e fazei discípulo. Gente, se você tinha dificuldade de fazer a obra, se você tinha dificuldade de pregar a palavra, esse é o momento melhor para você treinar isso. Aonde você vai hoje? Antigamente você ia, falava de Deus nas festas, você falava de Deus, agora não dá para ir em festa, né? Estamos nesse momento com essa dificuldade de poder estar reunidos, mas nos grupos de família, se você falasse de Deus, você era excluído. Se você botasse um versículo, você era excluído. Se você fizesse qualquer manifestação eclesiástica, as pessoas falavam mal de você, te criticavam, agora as pessoas estão abertas. Você pode até compartilhar nossas lives, você pode até compartilhar a pregação do seu pastor, que está todo mundo ouvindo, está todo mundo recebendo. Quantas pessoas têm ouvido e visto as nossas lives? Semana passada nós tivemos um alcance de mais de 7 mil pessoas, tivemos uma visualização de mais de 3 mil pessoas na nossa live. Ou seja, quantas pessoas estão hoje conectadas, ouvindo e vendo aquilo que Deus tem feito através da nossa vida? Antes não era assim, antes estava 100, 200 pessoas visualizando, hoje dá 1.000, dá 2.000, dá 3.000 pessoas visualizando a nossa live, porque as pessoas estão mais disponíveis à pregação da palavra. E se estão disponíveis para ver a pregação da palavra através das lives, através das redes sociais, pela minha vida, pela vida da sua igreja e dos seus pastores, também estão disponíveis para te ouvir. Só que a base disso se chama maturidade. Então, a gente inicia falando desse versículo, a gente vai usar alguns versículos aqui, para você entender
que esse momento está propício de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, entender o seu chamado, perder a vergonha e ir adiante sabendo quem você é e para que você foi chamado. Vamos ler a carta aos Hebreus. Hebreus, anota aí você, quem puder, igual o Arnes colocou aí, né? Coloca aí Hebreus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 1. Vamos ver o que Hebreus vai dizer a respeito disso. Carta aos Hebreus capítulo 6, versículo 1. Vai dizer o seguinte: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, o livro de Hebreus agora vai despertar, né, desses rudimentos de doutrinas e prosseguir até a perfeição, não lançando mais mão de obras mortas. Quais são as obras mortas? São doutrinas. São pretextos de doutrinas que muitas das vezes prende a igreja de Cristo e faz do crente um religioso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não nasceu para ser religioso. Você nasceu para ter o seu caráter forjado na palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela veio para ser a base. Quando você se converteu, você se batizou, você declarou que a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática. Se ela é sua regra de fé e prática, você precisa andar nela, você precisa imprimir o caráter dessa palavra em você. O problema é que muitos de nós nos convertemos, mas antes dessa conversão tivemos muito tempo de vida de acordo com as nossas vontades, as nossas necessidades. E agora, depois de convertido, temos dificuldade de imprimir o caráter de Deus em nós, porque o nosso caráter, né, terreno foi forjado, baseado em influências humanas. E muita coisa hoje nós temos dificuldade de largar. Mas Deus, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, Deus não tem dificuldade nenhuma de mudar o seu caráter. Deus não tem dificuldade nenhuma de forjar novamente um caráter em você, o mesmo caráter dele. A palavra nos garante que Deus nos fez sua cópia e semelhança. Ou seja, Deus nos fez, Deus é espírito. Se ele é espírito, ele nos fez para ter o mesmo caráter dele. Para ser espírito como ele é, forjado como ele é, com o caráter que ele tem, né? A Bíblia diz que Deus é amor, ele nos gerou para ser amor com ele. Só que o pecado, infelizmente, ele mudou a forma, ele quebrou a nossa ligação com Deus. E nessa quebra de ligação, nós passamos a forjar o nosso caráter com as coisas desse mundo. Se você ler o livro de João, capítulo 1, versículo 24, vai dizer que tudo que há nesse mundo é concupiscência dos olhos. Como é que é, pastor? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O nosso caráter, na maior parte, foi forjado nesse mal, nessas concupiscências. E agora, convertido, nós temos dificuldade de atingir um nível de maturidade, porque, infelizmente, a forma com que o nosso caráter foi forjado tem dificuldade de se libertar. Mas a palavra garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode falar, pastora. Baseado na maturidade espiritual, a nossa maior dificuldade, pastor, que eu vejo... Tem que chegar mais perto, tá distante, falando um pouquinho baixo. Tá baixo, gente? Coloca aí, se tiver baixo a minha voz. Coloca aí Coloca aí no comentário, se tiver baixo. A nossa maior dificuldade com relação à maturidade está relacionado a, na verdade, a gente treinar o nosso espírito, né? Se o pastor costuma falar isso, aquilo que você alimenta é aquilo que te domina. Na célula eu falei isso para as meninas, né? Na célula das mulheres que
A gente está fazendo quinta-feira, e agora nós vamos fazer na quinta às 3 horas da tarde. Mas aquilo que a gente alimenta é aquilo que nos domina. Mas qual é a maior, pastor, dificuldade de ter uma maturidade espiritual? Já está dizendo, você precisa treinar o seu espírito. Maturidade espiritual, treinar o seu espírito. E a maioria, 99,9%, não vou ser tão pessimista assim, mas 90%, né, dos servos e das servas do Senhor, desde lá da antiguidade, não foi ensinado dessa forma. O pastor estava até falando isso. Sabe por que a gente tem uma grande dificuldade? Porque desde lá de trás, nós quando nos convertemos, não foi ensinado para nós que a gente precisava dividir o corpo, a alma e o espírito. Saber quando nós utilizamos o nosso corpo, saber que os sentimentos e as emoções estão na alma e saber que o nosso espírito se conecta com o Pai e renasce, né, revive quando nós o aceitamos. E isso está muito notório hoje em dia, em algumas ministrações também, pastor, porque nem todos os pastores e nem todos os pregadores se importam em pregar isso. Mas se a gente analisar direito, a gente vai conseguir entender o seguinte: se nós treinarmos mais o corpo, nós vamos ter atos, né, que vai favorecer o nosso corpo. Se nós treinarmos e alimentarmos mais a nossa alma, e geralmente, é o que eu falei na célula, geralmente o que prevalece na alma são os sentimentos ruins. Claro que tem os sentimentos bons. Foi até a Dani que trouxe o exemplo, a pessoa ser muito, querer ser muito boa, né? Porque na Bíblia fala que Jesus falou, eu não sou bom, quem é bom é o meu Pai. Então, as pessoas que têm muita também atitudes boas pelo emocional, ou por ter sofrido, ou por ter passado por dificuldade, e não consegue dizer não, e é uma pessoa caridosa, bondosa, né, entre aspas. Então, na verdade, a maioria, o montante das pessoas, elas são baseadas nos sentimentos ruins. Então, o que? Elas vão fazer o quê? Elas vão ser dirigidas por esses sentimentos ruins. E a gente tem aprendido a treinar o nosso espírito. E como é que a gente treina o nosso espírito? Tem algumas coisas que são básicas e são inegociáveis para que o nosso espírito ele venha a crescer. E uma das coisas que é principal é a meditação na palavra. Meditação não é somente ler, é meditar. Ou seja, você pega um horário, você tira um momento, você lê um versículo, você lê um capítulo e medita. Medita, fica meditando naquilo. Fala para o Espírito falar contigo aquilo que ele quer revelar dentro dessa palavra para você. Você está meditando. Você não vai ficar tempos e tempos, né, lendo a palavra. Hoje você tem tempo para fazer isso, porque a maioria das pessoas estão em casa, mas prefere priorizar as outras coisas, né? Ver um filme, ver uma série, e fazer outras coisas que vão estar alimentando a alma. Mas se a gente, é uma escolha, gente. É uma escolha. Ontem eu fiquei muito triste que eu mandei uma mensagem sobre o culto, né, para uma pessoa. E essa pessoa falou assim para mim, hoje eu não tenho tempo de escutar essa mensagem. Eu falei, hã? Como assim? Eu não tenho, não é da nossa igreja não, tá? Mas eu não tenho tempo de ouvir essa mensagem. Eu falei, mas como assim que você não tem tempo para ouvir essa mensagem? Porque coloca várias coisas no status, enfim, né? Tem uma vida e não tem tempo para parar 1 hora de ouvir a palavra que vai te edificar. Não tem tempo para ouvir 1 hora a palavra que vai te alimentar. Aí eu falei, mas por quê? Mas é porque hoje eu não posso. Tá, tudo bem, mas mediante a Deus, você vai dizer para ele que hoje era um dia que você não poderia ouvir a sua palavra? Entendeu? Então as pessoas, elas têm escolha. E infelizmente tem algumas que vão escolher alimentar as outras coisas, que é a carne e os sentimentos ruins da alma. Mas nós
estamos incessantemente, né, falando sobre meditar na palavra, conhecereis a verdade, vos libertará. Para quê? Para você treinar o seu espírito. E a primeira coisa é meditar. Não tem como, gente, não tem outro. São coisas que são principais, são primordiais, são inegociáveis. A palavra de Deus, ela precisa ser meditada. A palavra não é um livro que nós lemos simplesmente porque a gente precisa ler naquele dia. Eu preciso ler a palavra, senão eu vou ficar com a minha consciência pesada porque eu não li. Não, a palavra precisa ser meditada. E a gente precisa exercitar isso. Nosso espírito é meditar. Uma das coisas é meditar na palavra. Depois eu vou falando o resto. Tem mais outras coisas aqui que eu vou trazer para você. Então, muito bem colocado, pastor. Aquilo que você alimenta é o que cresce. A plantinha dentro de você, que você resolve, como a Juliana colocou, e resolve nutrir, é ela que vai crescer. Se você, crente, cristão, servo do Deus vivo, varão de Deus, varoa de Deus, né, do reteté, seja lá qual for a nomenclatura eclesiástica que você gosta de ser chamado, se você não tem tempo para nutrir aquilo que você diz crer, como você quer que cresça? Maturidade espiritual não tem. Deixa essa pergunta para você. Porque pensa no seguinte: eu quero chupar manga, pastora, mas eu não quero regar o meu pé de manga. Não vai dar manga, não tem como. Eu joguei a semente até lá, entendeu? Fiz um buraquinho na terra, botei a sementinha lá, tapei com terra e eu quero que cresça manga, mas eu não tô afim de regar todos os dias o pé de manga. E a gente tá no... E eu plantei minha sementinha no verão. Sol escaldante. Aí eu te pergunto, como que essa semente vai sobreviver sem água? Como que essa semente vai sobreviver sem ser nutrida, sem que haja um investimento nela? A pastora pregou ontem lindamente sobre a fé. A fé é uma sementinha que, se plantada e bem regada e bem nutrida, ela cresce, dá muito fruto. Não tem. Gente, entenda isso de uma vez por todas. Tudo que você investe cresce. Tudo que você nutre vai crescer e dar resultado. Se você até hoje está se preocupando por que você não cresce espiritualmente, é porque você não está nutrindo aquilo pelo qual você diz que crê. Entenda também, como Tiago, lá, acho que Tiago 4, vai dizer que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então não adianta você ter fé se essa fé não é nutrida, obedecendo as Escrituras e cumprindo a palavra. Vai ser uma fé só de boca. Tem pessoas já desistindo, pastora, do Evangelho, porque se converteu e cansou de contar testemunho de pessoas que via fulano passando por isso, fulano sofrendo isso, fulano sendo abençoado naquilo, mas na vida dela nada acontece. Porque a fé dela é baseada somente naquilo que é entendível pela mente, mas ela não consegue praticar nada. E por não praticar, não vê. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus e nem as Escrituras. Às vezes a pessoa ficou baseada só nas Escrituras, mas não se deixou conhecer o poder de Deus. A fé dela vai ser uma fé limitada. E vai ser uma pessoa suscetível. Dá um tapa nas costas. Pô! Vai ser uma pessoa suscetível a erro. Sempre. E falhando. E errando. E frágil. Imatura. E não cresce. E eu penso isso e eu acho isso, mas na palavra não tem conceito. Deus te forjou para que você tenha conceitos bíblicos. Você age igual Jesus. Quando você for tentado pelo diabo, você não diga eu acho isso, eu acho aquilo, mas você diga está escrito, está escrito, está escrito. Um servo maduro, ele não anda mais pelo que ele acha, ele anda pelo que a palavra diz. Um servo maduro sabe o que está escrito, e o que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a sua regra de fé e prática, e é dessa forma que ele vai viver. E essa meditação, que é na palavra de Deus que o pastor está falando, nos traz sabedoria.
nos traz sabedoria. Estava até lendo com a Bianca na semana passada. Nos traz sabedoria, nos traz entendimento e discernimento. Mas para que nós precisamos disso? Para a gente viver. Porque sem sabedoria, sem entendimento, sem discernimento, nós vamos ficar igual um pinto que perde a sua mãe. Não sabe para onde ir, sem direção. A pessoa fica sem direção. E principalmente a sabedoria, o entendimento, o discernimento é muito importante. É importantíssimo para a vida do servo e da serva do Senhor. Tem ventos, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas não sabe discernir nada. Passa por momentos, né, de provações, porque precisa ser provado e aprovado, mas também passa por momentos de tentações e não sabe discernir a tentação da prova. E o discernimento é importantíssimo para isso. O que você quer? O celular tá aí também. O discernimento é importantíssimo para isso. Nós precisamos ter. E lá no Salmo, se você quiser anotar aí, no Salmo 119, 97, Salmo 119, 97, diz assim: quanto amo a tua lei, que é a tua palavra, e a minha meditação todo dia. No 99 vem dizendo, 119, 99 também. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ou seja, a sabedoria nos dá algo tão profundo que é muito maior do que um mestre nessa terra. Na Bíblia fala que a sabedoria do homem como esterco para Deus. Isso é muito profundo. A sabedoria do homem como esterco, ou seja, não serve para nada. A sabedoria do homem, mas se nós buscarmos a sabedoria em Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Deixa eu continuar aqui. Deve ser uma experiência contínua. É algo que é constante. Na Bíblia não fala, nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas as pessoas, a maioria, vivem, mas não vivem na constância, são levados como um vento, com a tempestade. Devemos ser acompanhados com diligência, ou seja, precisamos entender e praticar aquilo que estamos entendendo e ensinar. Lá em 1 Timóteo 4,15 vem dizendo, primeira carta a Timóteo 4,15 vem dizendo, medita a estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, aquilo que nós meditamos precisa ser uma prática e precisa ser um ensino. Isso gera, pastor Gerson, uma maturidade espiritual. Isso está dentro da maturidade espiritual. Porque precisamos entender a palavra. E aí vamos praticar a sua palavra. E depois que praticar, vamos ensinar alguém. Foi isso que Jesus falou com Pedro naquele dia. Naquele versículo lindo lá de Lucas. Quando você se converter, converte alguém. Ou seja, quando você aprender, ensina alguém. Se você for curado numa área, ensina alguém. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai enviar pessoas que passam, ou já passaram, aliás, a mesma coisa que você e eu passamos. O Senhor vai enviar essas pessoas para nós. Mas precisamos ter constância, meditação diária, para poder treinar o nosso espírito, senão a gente não consegue. A prática da palavra, e a palavra tem que ser em primeiro lugar, pastor. A palavra tem que ser em primeiro lugar. Lá em Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque vai enganar vós mesmos. Tiago vem dizendo, é prático. Se você ser somente ouvinte e não praticante, você vai estar se enganando a si mesmo. E não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser ouvintes e praticantes e ensinar alguém. Então abra o teu coração, abra a tua mente, como eu tenho aberto a minha, como o pastor tem aberto a dele. A esperança, ela é gerada dentro de nós com o abrir da nossa mente.
Aí a gente volta à maturidade espiritual, a gente não vai sair desse tema. Precisamos treinar o nosso espírito. Como treinamos o nosso espírito? Entendendo a palavra e deixando ela gerar esperança, fé dentro de nós. Se isso não for gerada dentro de nós, não tem como. Gente, não tem outro caminho, não tem oração. Oração de ninguém vai me trazer maturidade. Vai me trazer maturidade sou eu mesma. Eu mesmo lendo, eu mesmo praticando, eu mesmo ensinando. A maturidade é individual. Eu não posso ter a maturidade do pastor e nem ele pode ter a minha. Eu vou ter a minha porque eu vou buscar por mim para ensinar alguém, para ser útil para alguém. Porque vir para essa terra, simplesmente para viver as coisas dessa terra, é ser inútil. Agora, quando estamos nessa terra e entendemos o propósito de Deus na nossa vida, somos úteis para a obra do Senhor. Viver nessa terra só por viver é viver inutilmente. Mas não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Ele quer e Ele pode realizar coisas grandes através de nós. Mas precisamos estar constantemente exercitando o nosso espírito. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta dentro daquilo que nós estamos ensinando, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida ou se vocês quiserem que a gente fale alguma coisa dentro da maturidade espiritual, coloca aí nos comentários. Não deixa de colocar não. Bom? Amém. Eu quero usar com vocês aqui. Estou vendo qual é a Bíblia mais prática aqui, mas você vai definir isso daí. Quero que o irmão coloque aí embaixo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu quero ler, tá? Para não ficar nas minhas palavras, porque a palavra de Deus equivale. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, vamos ver o que essa palavra diz para mim e para você sobre maturidade. Olha só. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vou dar uma paradinha e vou voltar daqui a pouco nisso, pastora. Olha só, a Bíblia que está dizendo que pelo seu divino poder, Deus já nos doou. O que eu entendo? Que se Deus já me doou, por que eu não tenho, pastora? Se Deus já liberou para mim, por que eu não tenho? Pare e analise isso com a sua mente. Se Deus já nos doou, olha só, vou ler de novo, visto como seu divino poder nos tem doado todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade. Se Ele já te doou, por que você não está crescendo naquilo que Ele já te deu? Se o seu presente de Natal já chegou, por que você está pedindo ainda? A gente sempre fala desse versículo, pastora, conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente buscando coisa que Deus já doou. Tem gente pedindo a Deus coisas que Ele já deu. Tem gente atrás, pai, faz isso na minha vida, faz aquilo, mas Ele já fez. Você que ainda não aprendeu como receber. Mas quando você recebe, olha o que a palavra vai dizer. Pelos quais nos tem sido, versículo 4, pelos quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ele já doou para nós, além de uma vida de piedade, Ele já doou para nós promessas de Deus, para que, através dessa promessa, nós alcançamos a maturidade, que é nos tornar coparticipantes da natureza divina. Gente, isso é muito rico, pastora. Isso é muito... Nos livrando, olha só, nos livrando da corrupção e das paixões do mundo. Aonde estão as promessas que vão te livrar da corrupção e das paixões do mundo? Na palavra.
Gente, a Bíblia que eu tô lendo, eu tenho certeza que na sua tá escrito a mesma coisa. E isso sempre teve escrito, não é nada novo. A gente até brinca, né? Parece que isso surgiu na Bíblia agora, mas isso sempre teve na Bíblia. Verdade. Ele já nos doou, já nos fez co-participando da sua natureza divina para nos livrar da corrupção e da paixão desse mundo. Agora vamos para o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Tá. Quando você chega no amor, você chega no pleno conhecimento divino. Porque Deus é amor. A característica principal do Deus pleno é amor. E Ele tem lançado, Ele já liberou sobre a mim e sobre a sua vida as suas promessas para que através da natureza dEle, eu e você chegamos à natureza de amor que Deus tem e sejamos como Ele é, porque para ser como Ele é, que Ele nos criou. Mas vamos dar uma continuidade. Porque essas coisas, existindo em nós, e em nós aumentando, tudo isso que eu já falei, não vou repetir. Existindo em nós essas coisas que a gente leu aqui agora e aumentando, fazem com que não sejamos mais inativos. Meu Deus. Nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego. Gente, eu não precisava falar mais nada. Mais nada mesmo. Eu vou até parar aqui, eu não vou ler nem o versículo todo. Fala mais não, fala mais não. Isso é muito forte, Não gente. fala mais não. Infrutífero, invirtuoso, misericórdia, cego. Ah não, eu não quero isso pra minha vida. Aqui, ó, Não quero. olha o que vai dizer. Cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É muito forte. E quando nós não temos essas características que você falou aí, na Bíblia relata aí, como você acabou de ler, que somos infrutíferos, cegos e infrutuosos, né? É. Misericórdia. Eu não quero ser isso não, gente. Quero que a minha semente caia num solo fértil e venha crescer, como eu ministrei ontem. Venha gerar uma árvore bem grande e ainda venha dar sombra para o meu irmão. Inativos, infrutuosos. Inativos, infrutuosos e No cegos. pleno conhecimento Não, de isso Jesus. não é a nossa realidade, não é a realidade daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Não é a sua Não realidade. não Você é. nasceu para ser Não é. igual a Deus. O seu Deus é espírito. Você nasceu para ser espírito Não, como Ele é. Não é não. Deus está forjando sobre a sua vida o caráter dele. Você não será, eu profetizo sobre a sua vida, você não Também, será em nome de inativo nessa Jesus, terra. Não. Você não será Você não me chamou inativo pra em isso, nome não. de Jesus. Você não será infrutuoso em nome de Jesus. A maturidade Você vai não chegar. será cego na palavra. Você tem o conhecimento da verdade. Você é liberto por ela. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ter discernimento em toda busca, em todo conhecimento. Posso terminar aqui, pastora? Termina aí. Olha só, versículo 10. Estou lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10, Paulo vai dar aqui um alerta. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o alerta que Paulo vai dar para a gente. Olha só, não procedendo assim, a gente de maneira alguma vai tropeçar. A gente vai ter ampla e suprida a nossa entrada no reino dos céus. Foi isso que Deus preparou para você, uma ampla e perfeita e completa entrada no reino dos céus. Para isso Ele quer te trazer ao conhecimento da verdade e uma libertação através dela. Isso é maturidade, meus irmãos.
Maturidade cristã não é terminar uma faculdade. A faculdade traz uma maturidade para a terra. Não é terminar um curso de teologia. Tem gente achando que a hora que terminar um curso de teologia vai ser mais maduro. Não. Maturidade não é conquistado com isso. Isso você adquire sim, é bom para você adquirir sabedoria, conhecimento. Eu quero ler uns versículos aqui. Pode falar, pastor. Bênçãos espirituais. O pastor estava falando que já foi liberado. E realmente as coisas espirituais já foram liberadas para nós. Só que nós precisamos tomar posse delas. Aleluia. Já foi liberado. Já foi. O Senhor não vai fazer nada novo que não venha a partir da nossa parte. Que não venha a ser uma atitude nossa. Nós precisamos tomar posse daquilo que já foi liberado. São coisas reveladas e tem coisas ocultas. Tem coisas que são ocultas. Mas que o Senhor só vai revelar quando nós buscarmos. É o rema. O rema da sua palavra. São coisas ocultas. Coisas que a gente nunca ouviu falar, são coisas que Deus revela para nós. Aleluia. Mas já foi liberada. Se a gente buscar, a gente vai receber. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a partir do 3, em Efésios 1, a partir do capítulo 1, versículo 3, vem dizendo: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, que nos abençoou. É o presente, não é o futuro, que vai nos abençoar, não. Ele já nos abençoou, é o presente, a gente está falando de agora. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É só você levantar a mão e tomar posse. Eu recebo. É só você levantar a mão. Jesus. E tomar posse nas regiões celestiais. Está pertinho de mim, está pertinho de você. É presente, é já, é agora. O Senhor, Ele quer realizar e Ele pode. Aleluia. Ele pode e Ele quer realizar. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foram liberadas para nós. Ou seja, Aleluia. Uma maturidade espiritual que o Senhor quer nos dar. Meu Deus. Um treinamento no nosso espírito para se conectar com Ele. E para ter uma intimidade maior com Ele, para entender, gente, as coisas profundas que são reveladas na sua palavra, o rema da sua palavra. E Ele continua dizendo: porque Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele me escolheu, Ele escolheu o pastor, Ele te escolheu. O Senhor nos escolheu antes, olha essa coisa profunda, antes da criação do mundo. Para... Ué, saiu aí do ar? Não. Não. O quê? Tá online. Saiu aqui do meu celular. Continua pregando. Para não, desliga não, desconecta não. Aqui vem dizendo no 4, no versículo 4 de Efésios 1, no versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então o Senhor já tinha nos escolhido. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque só conseguimos ser santos e irrepreensíveis quando andamos no Espírito. Aleluia. E é na sua presença. Porque a gente só consegue entender a presença do Senhor quando estamos andando em Espírito. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então não tem como ser filho se não for através de Jesus Cristo. Eu falei isso na ministração ontem. Se não for reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não tem como ser filho. E nós somos filhos, porque nós aceitamos o plano de redenção através de Jesus Cristo. E fomos dotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi o bom propósito da vontade de Deus que nos escolheu para sermos filhos. E se houve um propósito para Ele ter nos escolhido, há um propósito para a gente estar nessa terra. Nós precisamos entender isso. No 6 vem dizendo: para o louvor da sua glória e graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, Ele já nos deu para o louvor da sua glória. O seu propósito precisa ser cumprido na nossa vida para o louvor da sua glória, porque Ele já nos deu através do seu amado. Quem é o amado? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo Nazareno,
Foi através dele que o Senhor já nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. É só levantar a mão e tomar posse. Aleluia. Toma posse para viver em maturidade espiritual, para não ser guiado pelas vontades dos seus 5 sentidos da sua carne, para não ser dirigido pela sua alma que está fragilizada, que vive situações difíceis e ruins, que fica remoendo as situações ruins, para ser dirigida pelo teu Espírito. Definindo a sua vida pelos acontecimentos. Sim. E aí, quando a gente entende isso, e isso é algo que eu e o pastor, nós fizemos um acordo de estar sempre falando sobre isso, quando a gente entende a maturidade espiritual e passa a viver através do Espírito, a gente não se preocupa mais com o pecado, porque nós não vivemos mais na prática dele. Meu Deus! E quando a gente busca a palavra, automaticamente a gente vai deixando de pecar. O pecado não é mais prazer para nós. O nosso prazer é buscar o Senhor, buscar a sua intimidade. Então a gente não se preocupa mais com o pecado. A gente se preocupa em ter intimidade, em receber de Deus, em receber o rema da sua palavra, em receber a profundidade daquilo que Ele quer realizar através de nós. E com isso a gente não se preocupa mais com o pecado. Quem quer nos fazer nos preocupar com o pecado é o diabo, que fica todos os dias nos acusando, a nossa alma, a nossa carne. Mas em nome de Jesus, meu Deus, vamos parar de nos preocupar com o pecado, que ele existe, nós não praticamos mais, nós não vivemos mais nessa prática, erramos, mas não vivemos mais. E em vez de se preocupar com o pecado, se preocupe em ter intimidade com Deus. Se preocupe em pegar o teu espírito, deixar ele fortificado para dominar a sua alma e a sua carne. Se preocupa mais com isso, se preocupa em ouvir mais a voz de Deus e ter o discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo. Se preocupa mais em viver em santidade, porque a consequência, você vai deixar o pecado para trás. A consequência da nossa busca nos faz deixar o pecado para trás. A consequência da nossa busca nos afasta cada vez mais do pecado. Porque se a gente ficar se preocupando com o pecado, a gente paralisa. Porque o pecado ele só sai com santidade. E a santidade precisa ser buscada em Deus. Aleluia. Pronto, falei. Louvado e agradecido seja o Era nosso isso que eu Senhor. tinha que ter falado. Pronto, acabei, já falei. Acabou, pra mim acabou. Acabou. Oh Deus, aleluia. Gente, é muito bom conhecer Deus, gente. É muito bom. Eu queria que todo mundo tivesse sentido o que a gente está sentindo aqui agora. Deus é maravilhoso, o Espírito é maravilhoso. O rema de Deus é lindo. Eu profetizo o rema de Deus sobre a tua vida. Cada palavra que a gente abre aqui, Deus vai aqui abrindo um leque. A pastora tá imprimindo tudo que eu ia falar. Não preciso nem falar mais, eu não tenho mais o que falar. Amém. A gente encerra a live por aqui. A redenção já chegou sobre a tua vida. 5 minutos mesmo. A redenção já chegou sobre a tua vida. Você já é livre, você já é liberto. Né? A gente fica cantando liberta-me de mim. Eu não vou cantar não, né, pastora? Não, pelo amor de Deus. Mas, gente, Deus já te libertou. Olha aí. Quase que eu derrubei a câmera. Deus já te libertou. E você está pedindo libertação. A Bíblia diz, aleluia. Conhecereis a verdade. Paz do Senhor. Olha só, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra já está entregue a você. É só você conhecer ela, que a libertação ela já está liberada sobre a sua vida. Aleluia. É só você viver. Qual é a parte que que nós não conseguimos entender, que é toda a verdade que a Bíblia diz? Olha só, eu vou ler aqui o versículo 11. A pastora estava lendo, eu vou ler o versículo 11 de Efésios 1, né? Diz, nele digo, no qual fomos feitos, Efésios 1, versículo 11. Não, por favor. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor, olha para que você foi gerado, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se você espera em Cristo, essa palavra é para você, em quem também vós, depois
que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tudo que está acontecendo com a gente. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, ou seja, a palavra está garantido que nós somos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que habita em mim, em você, é o penhor da herança que nós temos no céu, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gente, que palavra linda. Pastora, foi do céu tu ter buscado Efésios 1. Já amava Efésios e o Espírito me discerniu mais coisa aqui na carta aos Efésios, aqui até o final, aqui o versículo 14. E tem mais, mas a gente fica por aqui. Amém. Eu acho que se esses versículos que a gente falou aqui não servir para abrir um pouco a sua mente, fazer você entender como você é amado. Às vezes você está pedindo aí, de repente você aí na sua casa está pedindo que Deus te ame. É porque você não sabe o quanto Ele já te amou. O Senhor nos ama, o Senhor te ama. E o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E faz você crescer. Aleluia. Tem pessoas presas no medo. Dentro pra de isso casa. Que a gente está aqui, para te ajudar a sair dessa situação. Obteve informação que várias pessoas morreram, várias pessoas estão morrendo e acha que a sua vida vai se acabar também com esse vírus. E Deus não deu a última palavra para você. Você não sabe a história daqueles que se foram nessa pandemia. Você não sabe como eles foram criados. Vocês não sabem como eles criam. Você não sabe qual era o propósito de Deus para a vida de cada um deles. E de repente você está se deixando levar pelas coisas ao seu redor, pelas informações ao seu redor. Mas saiba de uma coisa, você não é nenhum deles. Como você não sou eu e não é a pastora, e nem nós somos vocês. Para cada um, Deus tem uma história. Ninguém que morreu, isso eu posso declarar mediante a palavra, ninguém que morreu nessa pandemia morreu fora do controle de Deus. Nem os que o serviam, nem os que não serviam. E a hora que chegar a nossa hora, vai se cumprir algo de Deus na nossa vida, se assim for. Né, pastora? A pastora não gosta que eu fale isso, não. Tá entendendo? Nós estamos aqui para cumprir a vontade de um Criador. Você precisa entender, você não é cidadão dessa terra. Você é cidadão dos céus. E você está nessa terra para cumprir o propósito de Deus. A trombeta vai tocar, gente. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Nós vamos reinar com Ele em glória. Há uma grande mesa. E o Pai está esperando que nós entremos nessa sala maravilhosa. E o adoremos, estaremos na presença dele, numa grande mesa, sentado com ele para uma grande ceia. Nós não somos mais cidadão dessa terra. Comece a entender isso através da palavra, para que haja maturidade na sua vida. E você pare de andar somente pelo aquilo que seus olhos veem. Comece a andar através do Espírito. Qual a música? Agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Gente, a gente podia fazer uma live, pastora, sobre filho, né? Pai e filho. A gente precisava fazer uma live sobre isso. Pode fazer, vamos fazer. Gente, tá aí, semana que vem a live vai ser sobre pai e filho. Já sei por quê. Tá ligado, né? Tem a ver com a família, gente. Tem a ver com a família. Gente, você precisa entender que você é filho e que Deus é pai. Você vai descobrir semana que vem que você não sabe. Tem uma dificuldade de ver Deus como pai, mas tem uma resposta para isso. Tem uma resposta que o Espírito me revelou. E ele tá querendo só pegar. Semana que vem. Se Jesus não voltar, tá? Se Jesus não voltar, até semana que vem, na live, a gente vai falar. Se ele voltar, a gente não vai precisar falar, porque você vai saber no céu. Tomara que ele volte. Tá bom? Mas semana que vem vamos estar falando sobre paternidade. Suave, e o teu fardo é leve,
Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Amém. Nós não viemos aqui para cantar, mas foi só uma palhinha. Amém, pessoal? Benção. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Quero orar, né, pelas pessoas que estão aí presentes, pelas pessoas que viram conosco essa mensagem, que vão ver ainda. Tá? Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa mensagem rica e poderosa, por esse rema do teu Espírito sobre nossas vidas essa noite. Pai, que palavra! Senhor, nós não temos nada de nós mesmos, Senhor. Tudo que temos e que somos vem de Ti, vem do céu para a nossa vida. E nós te louvamos e te agradecemos essa noite, Senhor Deus, pela manifestação do Seu Espírito, seja aqui nesse local, seja em cada casa que se reuniu essa noite para receber essa mensagem, ou para aqueles que ainda vão ver, Senhor. Senhor, que o Seu povo entenda, Senhor Deus, que buscar a Sua palavra, conhecer, adquirir conhecimento em Ti, Pai, conhecer o Teu poder, conhecer o manifesto da Tua glória, nisso está a nossa salvação, Senhor, nisso está, Senhor Deus, uma vida plena contigo e viver fora da enganação desse inimigo da nossa alma que tenta todos os dias roubar a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada família, te entrego cada casa, te entrego cada homem, cada mulher, cada jovem que essa noite, Senhor Deus, separou esse momento, Pai, para estar conosco dividindo, Senhor Deus, o discernimento dessa palavra. Senhor, visita teus filhos. Pai, em nome de Jesus, repreende todo medo. Senhor, se houver doença nesses lares, nessa casa, em nome de Jesus, Tu és a cura. Invade esses lares, Senhor Deus, essa noite com cura e liberta os Teus filhos, Pai, de todo mal, Pai. Segundo o Teu propósito, segundo o Teu poder, opera milagres e maravilhas em cada casa, em cada vida, Senhor Deus, que tem Te buscado essa noite. Responde a oração dos Seus filhos. Senhor, nós bem sabemos que Tu não precisa se manifestar para provar nada. Tu, Senhor Deus, se manifesta por amor dos seus, Pai. Em nome de Jesus, por amor, Senhor Deus, da Tua palavra, nós te pedimos essa noite, se manifesta em cura, se manifesta, Senhor Deus, em prosperidade, se manifesta em libertação em cada vida que tem te buscado essa noite. Senhor Deus, se há alguém com um laudo médico, Senhor Deus, nesse momento, aterrorizado por um laudo médico, em nome de Jesus, Pai, repreende esse medo e envia cura para esta vida, Senhor Deus. Senhor, não dá para andar na Sua palavra, não dá para ler a Sua palavra e andar com medo da morte, da dor, do sofrimento. Senhor Deus, a Tua palavra nos liberta de todo mal, Pai. E sabemos, como diz a Tua palavra, que ainda que esse corpo, Senhor Deus, terreno, se corrompa, Senhor Deus, temos uma casa celestial contigo, e é por ela que nós zelamos, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz entender a Tua palavra e andar nela, Pai. Imprima nos Teus filhos, Pai, o Teu caráter, Senhor, que os Teus filhos deixem, que o Seu caráter seja impresso neles, que sejam renovados e transformados pelo poder da Tua palavra e cresçam em graça e conhecimento diário, Pai. Saia de uma vida de inatividade, como diz a Tua palavra, e passa, Senhor Deus, viver uma vida, Senhor Deus, de ação, Senhor Deus, de movimento, através do Teu Espírito, porque para isso, Senhor Deus, que Tu nos chamou, para viver uma vida de movimento, Senhor Deus, para viver uma vida de conhecimento da Sua palavra, para, Senhor Deus, sermos testemunhas Seus, Pai, Amém, aqui Deus, nesta terra, Senhor Deus. Senhor, não vale a pena passar por essa terra e não ser testemunho Seu. Não vale a pena, Senhor Deus, dizer que somos cristãos, Pai, mas em meio, Senhor Deus, a um momento em que fomos gerados para pregar a Sua palavra, Senhor Deus, estamos acuados num canto, vivendo com medo, Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra nos garantiu, assim como Tu disse para Josué, a Sua palavra garante que Tu seria conosco em todos os momentos. Tu mandaste somente Te buscar, Senhor Deus, viver a Tua palavra, meditar nela de dia e de noite, Senhor Deus, porque tudo que nós precisamos, Tu seria conosco, Tu será conosco. É na Tua palavra que eu creio, Senhor Deus.
em meio à doença, em meio ao caos, em meio à dor, em meio à dificuldade financeira. Senhor Deus, tu continua sendo Deus. Os céus não conhecem crise, Senhor. Amém, Os céus Deus. não conhecem crise. Os seus Aleluia, propósitos Deus. continuam sendo, Senhor Deus, operados nessa terra, glória. na vida daqueles que creem, Pai. E aqueles que creem continuam vendo milagres, maravilhas Amém, e Deus. prodígios. Glória Senhor, a Deus. eu tenho visto milagres na terra, Senhor Deus, através do teu mover, Senhor. Ainda que a maior parte seja atemorizada, aterrorizada, Senhor, em nome de Jesus, tu ainda faz milagres. Deus. E tu vai fazer, e tu tem feito e continuará fazendo milagres na vida daqueles que creem. Senhor Deus, em nome de Jesus, aumenta a fé dos seus Aleluia. filhos. Faz eles fluir cada dia mais Oh, na glória. sua presença em fé. Amém, Deus. Cada dia mais aumenta. Eu profetizo sobre a sua vida esta noite, que a sua fé seja aumentada através do conhecimento da Aleluia. palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que a prosperidade chegue à sua casa, que a cura chegue à sua casa, mas não antes do conhecimento da verdade, porque a Aleluia. libertação vai trazer crescimento. Deus quer operar libertação, cura, prosperidade na sua vida, mas para que você vá e dê muito fruto, e você só pode ir levar essa prosperidade que você está alcançando no conhecimento da verdade. Receba essa Em nome palavra, de em Jesus, nome de Jesus. receba conhecimento, receba graça, receba aumento de Aleluia. fé, receba prosperidade, receba cura, Receba. e leve, carregue, conduza em nome de Jesus tudo aquilo que tu tem recebido ao seu irmão, ao necessitado, ao frágil na fé, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, Amém. sobre a sua casa, em nome de Jesus, poder e graça de Deus, te conduzindo todos os dias para você pregar o evangelho e não parar. O medo não te para mais. Você tem o conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Pastora? Amém. Vamos agradecer aqui os irmãos Aleluia. que estão aqui com a gente. Ó, Betina, irmã Tânia, vó Marluce, Juliana, missionária Ingrid, a irmã Nelly, mais quem? Irmão Eridi, Arnes, Aleluia. Daniele, Teodoro, mais quem? Tem mais gente, mas aqui no meu já acabou a quantidade Amém, de pessoas. gente. Mas deve ter mais aqui no teu, ó. Tem um monte aí. A gente Paulo agradece Vasconcelos, Nelly, Luciana Feitosa Luciana, e Augusto Barros, uma opção de gente. galera aí, gente. Beijo, tá? Qualquer comentário, coloque aí nos comentários Corações aí. subindo agora. Qualquer comentário, coloque aí, tá? Não deixe de comentar, não deixe de mandar aí, se tiver alguma dúvida, coloque aí, ou nos chame no privado, que a gente vai estar tirando Mais claro qualquer do que dúvida isso, aí. pastor, acho que não foi não. Amém. Tá bom? Foi muito clara essa palavra. Aleluia. Né? Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós vamos estar realizando a nossa live do culto de quinta. César, aqui você, em a gente viu, tá? casa. César tá falando eu aqui, então a gente viu. César, querido, Malúcia. saudade. Malúcia, beijo, nós te amamos. Gente, quem tá nos vendo, coloca um oi aí pra gente poder falar, que senão não dá pra gente saber. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, o casamento de vocês, seus filhos. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te envolva, que o amor de Deus te envolva. E as doces, as ricas consolações do Espírito Santo também te envolvam, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Coração, pastora, como é que é o coração? Assim. Fecha essa mão. Não, teu coração tá meio torto, é assim. Acertamos no coração agora. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Aí vai levantando assim, ó. Uou. Tchau, Beijo, gente.